Olá pessoal, eu sou o professor Roger. Sou o professor João. Nós somos do grupo de Matemática Resolução. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, Se inscreve no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, a gente vai para a nona parte da nossa apostila, a parte de monômios e polinômios. Ela é bem importante porque ela passa a representar de uma forma algébrica as situações que depois vão se reverter em funções de primeiro grau, funções de segundo grau. Então é importante a gente entender bem os monômios e polinômios para a gente conseguir seguir adiante depois, certo? Então, o que seria um monômio ou um polinômio, né? Um monômio ele é uma expressão algébrica que representa uma determinada situação. Então, quando a gente tiver um termo algébrico que tenha um coeficiente, que tenha uma parte literal, a gente tem um monômio, certo? Quando ele tiver um único termo sem separação por um sinal de adição ou de diferença, a gente está trabalhando com um monômio. Então, nesse caso, a gente precisa analisar três coisas diferentes sobre esse monômio. A gente tem o coeficiente, a parte literal e o grau. O que seria o coeficiente? O coeficiente é aquele valor que está ali multiplicando a parte literal. Então, é o valor numérico que multiplica a parte literal. Nesse nosso caso, é o menos 3. A parte literal são todas as letras e todos os expoentes que compõem aquele monômio ali. Então, nesse nosso caso, o ax ao quadrado, todo ele. O grau, quando a gente tem um monômio com mais de uma letra diferente, com mais de uma variável diferente, a gente tem que considerar essas duas variáveis para determinar o grau dele, ou todas as variáveis que ele tiver. Então, para determinar o grau, a gente vai fazer a soma dos expoentes de todas as variáveis. Cuidado, gente, porque mesmo que não apareça esse expoente ali, o expoente do A é 1, né? Quando não tem nenhum expoente, a gente tem que considerar como se fosse o 1. E aí a gente vai somar. 1 mais 2, 3. Então a gente tem aqui um monômio de grau 3 ou um monômio de terceiro grau. Beleza? Então, quando a gente está trabalhando com monômios, eles têm algumas características que a gente precisa observar. Por exemplo, quando eles tiverem exatamente a mesma parte literal, a gente diz que esses monômios são semelhantes. Então, por exemplo, o 3ax ao quadrado e o 4ax ao quadrado, eles são monômios semelhantes porque eles têm exatamente a mesma parte literal. Lembrando, o que é a parte literal? As letras e os expoentes têm que ser exatamente iguais. Então, esses aqui são semelhantes. Agora, aqui embaixo, apesar da gente ter as mesmas letras, né, o A e o X, a gente tem expoentes diferentes aqui. Aqui o expoente do A é 1 e do X é 1. Aqui o expoente do A é 2 e do X é 2. Então, mesmo que tenham as mesmas letras, por terem expoentes diferentes, eles não são semelhantes. Né? O que isso vai influenciar? Os monômios semelhantes, a gente pode somar. A gente consegue fazer uma soma algébrica deles. Os monômios que não são semelhantes, não. Então, se a gente fosse somar esses dois aqui, o 3ax ao quadrado mais 4ax ao quadrado, por eles serem semelhantes, a gente soma os coeficientes e mantém a parte literal intacta. Certo? Sobre os polinômios, gente, quando a gente tem uma representação de uma soma que a gente não consegue reduzir ela, que a gente não consegue efetuar essa soma algébrica porque os monômios não são semelhantes, né? A gente tem um polinômio. Então ele tem três termos que a gente não consegue mais somar eles porque eles não são semelhantes. Então quando a gente tem essa representação, a gente tem um polinômio. Coisas que a gente pode analisar dos polinômios, a gente pode analisar que ele é formado por vários monômios e a gente pode analisar o grau. O que a gente tem que cuidar na hora de analisar o grau? O grau de um polinômio ele é determinado pelo grau do maior monômio que compõe ele. O maior grau dos monômios que ele tem. Então a gente vai fazer essa análise separada. Qual é o grau desse monômio aqui?
Se o expoente é só no x, é o grau 2. Qual é o grau desse monômio aqui? Como o expoente é só o 2 do y, grau 2. Aqui a gente tem o expoente no y e o expoente no x, que é 1. Então, grau 5. Dentre os expoentes que a gente tem aqui, o maior deles é o 5. Então, esse polinômio é um polinômio de quinto grau, porque o maior monômio que ele tem como grau é o 8xy4, que tem grau 5. Beleza? Então, gente, talvez a situação mais importante que a gente tem envolvendo os polinômios são os produtos notáveis. Né? Quando a gente multiplica dois polinômios e eles têm uma situação especial, eles têm uma situação mais importante. Existem três casos mais utilizados. Assim. Existem outros que não são tão utilizados, os principais são esses três. Certo? O que significa ser um produto notável? Ele é uma multiplicação, ele é um produto, né, representado pela potência, e o notável é por ter uma utilização maior, por ter uma aplicação maior. Como é que funciona? Se a gente fosse fazer a multiplicação desse polinômio aqui, a gente iria montar ali x mais y vezes o x mais y, né? Então, como é o quadrado, ele é multiplicado por ele mesmo. E para fazer isso, a gente ia utilizar a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, xy. Y vezes y, y ao quadrado. E aí a gente poderia somar os termos semelhantes, né? Xy mais xy daria 2xy. Tá? Então vamos observar o que aconteceu aqui. Lá no resultado, a gente tem o primeiro dos termos da nossa soma elevado ao quadrado, o segundo dos termos da nossa soma também elevado ao quadrado, e a gente tem ali o dobro da multiplicação dos dois termos. Então a gente não precisa fazer essa propriedade distributiva toda vez. A gente pode só montar direto esses três termos. Né? Porque é um padrão, isso sempre vai acontecer. Vamos ver um outro exemplo. Ó, isso vai acontecer quando a gente tiver uma soma de dois termos elevado ao quadrado. Vamos pensar, 1a mais 7 elevado ao quadrado. Como é que a gente vai fazer? O primeiro dos termos elevado ao quadrado. Então, a elevado ao quadrado. Depois, o dobro da multiplicação dos dois. 7 vezes a é 7a, o dobro é 14a. E depois, o segundo dos termos elevado ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Certo? Isso vale sempre que a gente tem uma soma de dois termos elevado ao quadrado. Beleza? O segundo caso de produto notável que a gente tem é quando, em vez de uma soma aqui dentro, a gente tem uma subtração, a gente tem uma diferença. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer de novo a multiplicação para a gente entender o que acontece. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, xy. Y vezes y, y ao quadrado. Vamos juntar os termos semelhantes. 2xy mais y ao quadrado. Então, o que aconteceu? Pensa lá no outro caso, que era a soma de dois termos elevado ao quadrado. Qual é a diferença? Aqui, em vez de ter um sinal de mais, tem um sinal de menos. Então, vamos aplicar lá no nosso exemplo. Do b menos 8 ao quadrado, por exemplo. O que vai acontecer? O primeiro dos termos elevado ao quadrado menos o dobro da multiplicação dos dois termos. Então, 8 vezes b, 8b. O dobro, 16b. E mais o último dos termos ao quadrado, 64. Esse é o segundo caso de produto notável. O terceiro caso dos produtos notáveis é quando a gente tem uma soma multiplicando por uma diferença. O que vai acontecer? Vamos fazer a multiplicação com a propriedade distributiva.
a vezes a ao quadrado, a vezes 6, 6a, 6 vezes a, 6a, e 6 vezes 6, 36. O que acontece? Quando a gente for juntar os termos semelhantes, eles vão se cancelar. 6a com o menos 6a, e vai sobrar só o a ao quadrado menos 36. Então, quando a gente for observar uma soma e uma diferença, o que a gente vai fazer? O primeiro dos termos elevado ao quadrado menos o segundo dos termos elevado ao quadrado. Por exemplo, temos uma soma multiplicando uma diferença. O que a gente vai fazer? O primeiro dos termos ao quadrado menos o segundo dos termos ao quadrado. Certo? Então, esses foram os três casos de produto notável. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fatoração algébrica. A fatoração, ela é como se fosse o processo inverso do produto notável. Ela te dá um polinômio e pede para que tu transforme ele num produto. Então, é isso que a gente vai fazer. O primeiro caso que a gente tem de fatoração é o do fator comum em evidência. Como é que a gente faz isso? A gente precisa avaliar o que tem em comum nesses dois termos aqui. Então, a gente pode observar que os dois coeficientes são múltiplos de 5 e os dois têm o a na parte algébrica deles. Então, o 5 e o a são o que eles têm em comum. Então, agora a gente vai pensar por quanto que a gente multiplica o 5a para resultar em 5a ao quadrado? Por a. Por quanto que a gente multiplica o 5a para resultar em 30a? Por 6. Então, foi isso que a gente fez. A gente pegou um polinômio e transformou ele num produto. Esse é o primeiro caso de fatoração. O segundo caso de fatoração é o caso do agrupamento, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que procurar os fatores comuns, como a gente fez no primeiro caso, só que agora utilizando o agrupamento desses termos desse polinômio. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai separar esse polinômio de 2 em 2, então, ax mais ab e 3x mais 3b, e vai avaliar de novo o que eles têm em comum, certo? Então, o ax e o ab, o que eles têm em comum? É o a, né? E aí a gente coloca o a em evidência e faz a mesma coisa que a gente fez no primeiro caso. Depois, com aqueles outros dois termos que a gente agrupou, a gente faz a mesma coisa. O que eles têm em comum? O 3. E aí coloca em evidência certinho. Tá? E agora, o que a gente vai observar? Esse parênteses, essa soma entre parênteses, ela é comum aos dois termos de novo, né? Então, a gente vai colocar essa soma em evidência e vai reconsiderar os outros dois termos. Esse parênteses está multiplicando por quem nesse primeiro caso? Pelo a. E nesse segundo caso, pelo 3. Se a gente resolver esse produto, a gente vai obter esse polinômio aqui de novo. Então, esse foi o nosso segundo caso de fatoração. O terceiro caso de fatoração que a gente tem é o caso que nos retoma os produtos notáveis. É o caso do trinômio quadrado perfeito. O que a gente precisa observar? Que a gente tem nos extremos os dois termos que estão elevados ao quadrado. Mas aqui não tem o expoente, mas a gente sabe, né, que o 9 ele é o 3 ao quadrado. E o x também está ao quadrado aqui. Outra coisa que a gente precisa observar é que esse termo aqui no meio, ele é o resultado do dobro da multiplicação de um termo pelo outro. Então, se a gente multiplicar o 3 pelo x, dá 3x. E o dobro é o 6x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma diferença de dois termos elevado ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer isso? O primeiro termo é o x, o segundo é o 3, que é a raiz do 9, que está aparecendo como elevado ao quadrado ali. Isso vale também quando aqui tiver uma soma, né? Se fosse x ao quadrado mais 8x mais 16. Isso valeria também. O primeiro termo é o x,
e o segundo é o 4, que é a raiz quadrada do 16, certo? O nosso quarto caso, ele também nos remete lá para os produtos notáveis, porque a gente tem um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, então é a diferença de dois quadrados. Como é que a gente resolvia isso lá nos produtos notáveis? Isso era o resultado quando a gente tinha uma soma por uma diferença. Né? Então, nessa multiplicação, lembra que os termos do meio lá se anulavam, a gente ficava só com os dois quadrados, que foi o que aconteceu aqui. Então, a fatoração, ela é o processo inverso dos produtos notáveis. Os produtos notáveis, tu tem uma multiplicação, resolve, chega num polinômio. Na fatoração, tu tem um polinômio e tem que retransformar isso num produto. Trabalhando bem com um, a gente consegue dominar bem o outro. Tem vários exemplos lá na apostila que vocês podem utilizar para fazer, para treinar bastante, tá?